The Number of the Beast foi o álbum de estreia do vocalista Bruce Dickinson no Iron Maiden e também o último álbum na qual o baterista Clive Burr participou. No final das contas, esse álbum foi o pontapé realmente inicial para que a banda se tornasse um marco da história do heavy metal e expandisse seu império. Quer conhecer essa história em detalhes? Então vem comigo! Nesta época, o vocalista Paul Di'Anno acabou sendo substituído por ter um alto uso de drogas e principalmente de álcool. Na verdade, os anseios que Steve Harris tinha para a banda eram muito maiores, então era muito complicado manter um vocalista que não conseguia ser, vamos falar assim, um pouco profissional. Depois de acordos que naquele início de momento, ambos os lados, tanto Paul Di'Anno como a banda, resolveram seguir por horizontes separados, mas de forma amigável, a banda finalmente correu atrás de conseguir o seu então vocalista. E a busca acabou acontecendo em cima de um vocalista da banda Samson, chamado Bruce Dickinson. Bruce gravou 2 álbuns com o Samson na época, sendo o álbum Head On em 1980 e o Shock Tactics em 81. Já assim que ele termina de participar da gravação desse segundo álbum, ele já toma a decisão de deixar a banda. Da mesma forma que acontecia com Paul Di'Anno lá, Bruce Dickinson também achava que o pessoal do Samson estava abusando de drogas e álcool, e isso não o agradava, já era um ponto positivo e que já casava com as perspectivas de Steve Harris. É importante então ressaltar que desde 78, exatamente o ano que eu nasci, o Thunderstruck, que era o baterista, que foi do baterista do Iron Maiden de 78, já estava sendo o baterista do Samson. E na verdade quem foi substituir e tocar no Iron Maiden foi Clive Burr, que já havia tocado no Samson. Então a gente já vê como que havia um paralelo entre essas bandas no passado. Enquanto o Bruce Dickinson queria um som mais elaborado, o Paul Samson, que era o líder do Samson na época, ele já queria um som mais a estilo de ZZ Top. Então isso já mostrava que o direcionamento musical haveria conflitos. Então a porta estaria completamente aberta para que o Bruce Dickinson se identificasse melhor com o Iron Maiden. Um fato engraçado nos dias de hoje é perceber que na época Rod Smallwood era contra a entrada de Bruce Dickinson para gravar com o Iron Maiden. Ele considerava que ele não deveria ser, vamos falar assim, o vocalista adequado para a banda. Mas na verdade ele foi ver o show do Samson que aconteceu no Reading Festival no dia 29 de agosto de 81 e acabou se impressionando pelo perfil e o estilo vocal de Bruce Dickinson, fazendo com que ele acabasse aceitando as ideias de Steve Harris, que era de trazer para a banda, ou para o grupo, né, Iron Maiden, o Bruce Dickinson como vocalista oficial. Exatamente esse show, realizado em 29 de agosto de 81, foi a última vez que Bruce Dickinson se apresentou junto com o Samson. A oficialização de Bruce Dickinson no Iron Maiden foi exatamente no dia 26 de setembro de 1981. Praticamente um mês depois da sua contratação, Bruce Dickinson teve que terminar a turnê de Killers. Então ele já começou a se apresentar na banda ao vivo antes mesmo do lançamento de The Number of the Beast. Ao ver os shows iniciarem os processos de gravação de The Number of the Beast, Marty Bish fez o seguinte comentário: sinceramente, não creio que o vocalista anterior, que era Paul Di'Anno, fosse capaz de cantar algumas das linhas que Harris tinha em mente. Quando Bruce chegou, abriram-se inúmeras possibilidades para o novo álbum. Como é de praxe, o Iron Maiden sempre lança um single que antecede o seu álbum, e dessa vez não foi diferente. Eles lançaram o álbum Run to the Hills, ou melhor, o single Run to the Hills. Lançado em 12 de fevereiro de 82, esse single foi extremamente importante, e ele permitiu, inclusive, que as pessoas já começassem a conhecer o álbum, já que a banda estava em turnê, ainda finalizando Killers. Então isso era muito importante, porque isso acertava de impacto para as pessoas perceberem que o novo som que viria seria altamente impactante. Com outra belíssima capa, como a gente viu, de Derek Higgs, a estratégia de marketing funcionou perfeitamente. O single possuía as músicas Run to the Hills e no lado B a faixa Total Eclipse. As versões que constam nesse single exatamente as mesmas que constam no LP. Ou seja, não houve uma novidade. Na verdade, foi uma chamada de pré-teste, vamos falar assim, para saber se o álbum iria bem. É importante lembrar que Steve Harris não concordava de Total Eclipse estar no lado B. Ele considerava que essa música deveria pertencer ao álbum. E mais tarde a gente vai ver que vários fãs concordam que, na verdade, a música Total Eclipse deveria pertencer ao setlist oficial do álbum, em vez da canção Gangland. Mas, na época,
por pressão, era interessante. Acabou sendo um single muito forte, porque trazia dois grandes clássicos, que são Run to the Hills e Total Eclipse. Então, finalmente, em 22 de março, o Iron Maiden lança esse grande petardo, The Number of the Beast, contendo 8 faixas. É importante lembrar que em 1998, o Iron Maiden lança a versão Enhanced já com 9 faixas, incluindo inclusive o erro que foi de não ter colocado anteriormente Total Eclipse. Tanto é que é uma das versões que eu mais gosto, já que essa versão em CD traz praticamente as 9 canções. O Iron Maiden, a partir daqui, realmente começa a ficar muito grande. E ele começa a perceber ainda mais com que a banda não precisava ter apenas músicas. E a gente já continua aquele belo trabalho mostrando uma evolução ainda superior na elaboração das capas. Ou seja, mesmo a capa teria todo um cuidado e todo um trabalho técnico para que realmente atingisse grandes horizontes. Essa capa realmente chamou muita atenção e ela mostra o poderio de quão grande a banda queria ser. A capa mostra exatamente um Ed controlando um demônio ou diabo, vamos falar assim, e o próprio diabo controlando um Ed menor, né? Como a gente pôde perceber aqui. Então era uma capa que ao final mostrava na anticapa também, né? Na contracapa, os integrantes do Iron Maiden como se estivessem conduzindo as almas ali no inferno. Então realmente era uma capa que tinha intenção de chocar e funcionou realmente, porque ela causava pavor, principalmente naqueles mais religiosos, acabando colocando a banda como uma notícia, muitas vezes assim, até em situações que não era de rock, mas acabava sendo notícia pelo impacto da arte da capa deste fabuloso álbum. Apesar do fundo ter sido creditado, como nesse meu LP nacional aqui, azul, essa impressão é considerada erroneamente. E mais tarde, o fundo seria voltamente para esse cinza, né, um tom mais escuro, que era a cor esperada inicialmente. Então é importante lembrar que essa faixa, apesar de ter ficado tradicional, esse fundo azul não seria o natural. Nas novas edições isso já foi corrigido para essa estrutura. Esse aqui é o meu nacional de época. Continuando, a saga que Derek Higgs sempre assina suas artes, né? Então fica claro aqui, ó, que no cantinho próximo à perna, muito escondidinho aqui, ó, nós temos a colocação do símbolo que é a assinatura de Derek Higgs, que ele aponta exatamente que a capa foi desenvolvida por ele. Para você que já está acompanhando as nossas discobiografias do Iron Maiden, já sabe que eu venho falando desde o primeiro que toda capa que o Derek Higgs faz, ele assina com essa assinatura própria que é este símbolo. Então, no The Number of the Beast, ele se encontra exatamente nessa posição, bem escondidinha, é como se fosse o Wally mesmo. Onde está o Wally? Bruce Dickinson também conseguiu participar das composições, mas não pôde ser creditado, devido ao vínculo que, da forma que ele se separou do Censo, ele ainda não poderia ser creditado e ter nenhum tipo de relevância. Então, apesar de, na verdade, prática, ele ter contribuído nas composições, ele não pôde ser creditado em nenhuma faixa do álbum. A canção que abre este grandioso álbum é a canção Invaders, que fala sobre a invasão dos vikings na Inglaterra. Essa faixa do álbum relata como o povo saxão, que na época habitava a região da Inglaterra, simbolizado metaforicamente na música por um vilarejo, necessita se defender contra a invasão dos vikings, que também é muito conhecido como o povo nórdico, né? As letras seguem uma progressão que se inicia com os barcos sendo vistos de longe, as defesas se armando para a batalha e um banho de sangue ao final com a vitória do povo nórdico. Os vikings são uma antiga civilização nórdica da Escandinávia, né? Que é aquela região entre a Suécia, a Noruega e Dinamarca. Além de colonizadores e comerciantes, eram também conquistadores e engajaram-se nas conquistas dos demais territórios europeus, como a França, a Bretanha e as ilhas do Atlântico Norte. Seu apogeu aconteceu entre os séculos 8 e 9. Já a segunda canção desse estupendo álbum é a canção Children of Damned. Children of Damned é o resultado de outro filme visto por Harris. Aliás, que são dois filmes, né? O Village of Damned e Children of Damned. As duas séries tratam de crianças com poderes psíquicos. A canção tem referências diretas com a história do filme, que conta como 6 crianças com poderes telepáticos são estudadas pelo governo para analisarem se são realmente seres humanos ou extraterrestres, mas que fogem e acabam refugiados em uma igreja, que no final é bombardeada acidentalmente.
Algumas pessoas também dizem que quando Bruce Dickinson fazia um programa de rádio na 6B6, ele também disse que essa música era baseada na canção Children of the Sea do Black Sabbath. A terceira faixa desse grande álbum, que é a canção The Prisoner, também é baseada numa série de TV. A história da série é sobre um agente secreto que é levado para uma vila, que acaba sendo revelada que na verdade é uma prisão. A questão dele ser renomeado como o número 6 na vila, né, que não existe nomes, apenas números, e ele precisa fugir e descobrir essa verdade. Já a canção Two and Two, a Cassie Vinu, ela dá procedimento à saga da história de Charlotte, né, que era uma prostituta. Importante lembrar que a saga de Charlotte já começou lá desde o primeiro álbum. E se você não conferiu isso ainda, assista após ver esse vídeo, o vídeo sobre o primeiro álbum, que lá eu disseco e explico a saga da Charlotte, da Harlot, né? Na verdade, de uma forma geral. Então essa é a segunda fase da saga dessa grandiosa história. Essa canção ela é mais dura, porque ela fala exatamente sobre a faixa. Essa faixa ela explica, na verdade, como que era o ambiente aonde ela trabalhava como prostituta e fala também sobre vamos falar assim, o abuso que existia, aonde você tivesse 50 mangos, vamos dizer assim, você poderia usá-la, vamos falar. A quinta faixa do disco é a estupenda e marcante The Number of the Beast, que é a própria faixa que dá nome ao álbum. O Number of the Beast não tem nada a ver com adoração ao diabo ou qualquer outro tipo de papagaiada, vamos falar assim, a ver com isso. Na verdade, essa música ela foi inspirada no filme Damien 2, ou Damien 2, né, que é a Profecia 2, dando continuidade à história de Damien, que seria o anticristo. Para quem conhece o filme é extremamente excelente. É um filme que é baseado também na estrutura de um livro, que foi lançado juntamente com vamos falar assim, com o filme, e que a história mostra como seria o papel do anticristo na sua fase adolescente aqui na Terra. A canção também é considerada também que ela vem de um pesadelo de Steve Harris, teve somado com pitadas de influência de um poema chamado Tam O'Shanter, do escritor Robert Burns, muito estudado nas escolas londrinas. A música abre com alguns versos, e os versos iniciais foram tirados exatamente do livro Apocalipse de João. Foram usados os versículos 12 e 13:18. Esse verso introdutório seria narrado pelo ator Vincent Price, né, que é muito famoso por filmes de terror e suspense, mas seu nome foi descartado após o alto cachê que o ator se recusou a baixar para poder gravar. Assim, Rod Millward contratou Barry Clayton, que é um dos pioneiros do radialismo inglês, que trabalhava na estação Capital 95.8, né, lendo histórias de terror. O videoclipe de The Number of the Beast contém inclusive cenas de diversos filmes antigos de terror, intercalados com a apresentação da banda. Entre eles podemos destacar os filmes O Lobisomem e Nosferatu, que aparecem no clipe. A próxima faixa icônica é a canção Run to the Hills, que já havia saído anteriormente no single, e ela conta exatamente sobre a invasão britânica que dizimou os nativos ou os índios americanos. Após as 13 colônias estadunidenses conseguirem a separação da Grã-Bretanha, eles avançaram para o sul e o oeste da América. Tribos indígenas foram dizimadas sob o pretexto com tons de nazismo do tal Destino Manifesto. Descrevendo as batalhas que existiram entre índios e homens, o Run to the Hills se transformou em um dos singles mais populares da banda. Na primeira estrofe da letra, temos o lado desta guerra narrado pelo ponto de vista do povo indígena. E na segunda estrofe temos o ponto de vista dos soldados. O videoclipe da música contém muitos trechos do filme Uncovered Wagon, de 1923, do diretor James Parrott. A música Gangland ela já fala exatamente, como o próprio nome já dá uma introdução, sobre gangues. E ela conta a história exatamente de um gangster que, ao lembrar de seu passado, tem um pouco, vamos falar assim, de arrependimento de seus atos. Lembrando que essa Gangland, na verdade, Steve Harris não concordava dela, ela sim deveria ter sido o lado B do Run to the Hills dos single anteriores. E quem deveria estar oficialmente no álbum seria a canção Total Eclipse. Mas na verdade, essa foi a única canção composta nesse álbum pelo baterista Cliff Burr. E talvez seja por isso que Rod Millward acabou querendo colocar esta faixa oficialmente no álbum, deixando Total Eclipse para o lado B. A próxima faixa, que não consta no LP,
e foi lançada mais tarde apenas dentro do CD que eu já disse anteriormente, né? Mas que sem dúvida nenhuma completa, é a faixa Total Eclipse. E essa faixa ela fala exatamente de um eclipse extremo, onde as pessoas ficam aterrorizadas e pensam que ele não irá passar. Então é como se fosse uma prévia de uma futura letra de uma Fear of the Dark, onde as pessoas ficam no escuro durante o dia e elas têm medo daquela escuridão, passando os mais difíceis pensamentos na mente daquelas pessoas. Então realmente é como se fosse um tom de terror. E a música realmente é muito importante e forte. A última canção também, que é outro clássico, é a canção Rello Be Thy Name, que ela fala exatamente o que uma pessoa sente que foi condenado à pena de morte e ele está à beira de ir para a forca, vamos falar assim, que era a forma que se usava para que a pessoa que era condenada à pena de morte. E os pensamentos que passam nele enquanto ele está indo, sabendo que irá morrer, vamos falar assim, assassinado daqui a pouco. Então realmente é uma música reflexiva e realmente que dá a gente um tom de piedade. Essa narração de um pré-enforcamento, ela realmente é muito forte, somente quando ele fala 5 o'clock, ou seja, ele vê que as horas estão passando e ele começa a perceber que a cada batida do relógio o seu tempo de vida é menor. Então realmente é angustiante e é um tema que realmente leva a gente até para os dias atuais questionar a existência ou não da pena de morte. Já em 26 de abril, para reforçar ainda mais o lançamento desse álbum, é lançado o single, né, The Number of the Beast, contendo exatamente a canção The Number of the Beast. Demonstrando a capacidade de Bruce Dickinson, aparece também a versão de Remember Tomorrow ao vivo na voz de Bruce Dickinson, que era uma forma de divulgar como que o Iron Maiden estava bem, inclusive apresentando as canções dos primeiros álbuns. Number of the Beast levou a banda realmente para um novo patamar. O álbum alcançou a posição número 1 dos charts ingleses e levou a banda a realizar mais de 180 apresentações e shows, né? Vamos falar assim, dessa turnê. Foi nessa época que a banda começou a realmente precisar de lotar estádios e começou a largar vamos falar assim, lugares menores e pubs e anfiteatros menores. E começou realmente a se apresentar, vamos falar assim, de forma grandiosa. E foi aí então que finalmente Rod Smallwood e Steve Harris chegaram à conclusão de que eles precisavam criar uma espécie de espetáculo. E aí vai surgir realmente o primeiro Ed gigante que irá se apresentar, né, como se fosse um mascote em movimentação com a banda no palco, deixando apenas de ser aquele símbolo colocado como uma cabeça no primeiro álbum e como uma pintura a partir do segundo. E ao criar esse Ed movimentado no palco, esse Ed gigante, eles acabaram criando um ícone e criou, na verdade, um dos mascotes, se não for o mascote mais reconhecido da história do heavy metal. The Number of the Beast recebeu certificado de platino nos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. E para quem não sabe, esse foi o álbum mais vendido do Iron Maiden, com mais de 14 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Ele ficou, segundo a revista Kerrang, na posição de número 6 entre os melhores discos de heavy metal da história. Em 2017, a Rolling Stones fez uma enquete e esse álbum ficou na posição de número 4 entre os discos de heavy metal mais importantes e influentes de todos os tempos. No livro, né, vamos falar assim, 1001 discos para ouvir antes de morrer, os dois álbuns, inclusive do Iron Maiden, que constam na listagem é exatamente The Number of the Beast e o primeiro Iron Maiden. As versões interessantes desse álbum, sem dúvida nenhuma, é a versão tradicional em LP, que inclusive na Argentina, mais uma vez, sai com as traduções, né, que eu acho muito estranho, que vale ressaltar. A gente teve também a versão Enchanted, que é essa que está aqui, que vale muito a pena, que é a que já possui a Total Eclipse. Nós temos também a versão da Castle, que é aquela versão que vem com OB e vem também com 2 CDs com algumas músicas adicionais. E recentemente foi lançado um CD, né, normal, que é a última versão, e também essa mesma versão com um CD box com action figure contendo o Ed. Já o CD de época mesmo, que foi lançado posteriormente, é esse aqui, ó, Beast Over Hammersmith, que já foi citado anteriormente também. Aqui nós vamos encontrar várias canções interessantes. Ou seja, praticamente quase todo o álbum The Number of the Beast foi gravado exatamente nessa turnê. Então vale muito a pena ir atrás desse CD para a gente poder ter essas versões ao vivo. Outro detalhe também importante foi que em 1º de novembro de 2004
foi lançado este DVD Early Days, né? Que aqui vai conter exatamente o show com 45 minutos desse famoso Beast Over Hammersmith. Então aqui é um apanhado muito interessante sobre a primeira fase do Iron Maiden de shows. Vale muito a pena para os fãs também. As canções The Number of the Beast, Run to the Hills, Hallowed Be Thy Name, realmente são canções que praticamente sempre estiveram de alguma forma presente em todas as turnês. Então, dali para frente, em todos os álbuns futuramente, se a gente tiver que citar, elas vão aparecer praticamente em todos os álbuns. A única faixa que vai ficar um pouco em alguns momentos fora é Hallowed Be Thy Name, mas The Number of the Beast, Run to the Hills sempre vão marcar presença constante. Em 4 de dezembro de 2001 foi lançado um DVD, né, com um documentário sobre a história do clássico álbum The Number of the Beast. E sem dúvida nenhuma é um DVD que deve estar na coleção de todas as pessoas. Uma indicação minha também para que você quiser conhecer mais detalhes é a aquisição do livro da Estética Torta do Stephan Juras. Aqui sim eles estão lançando um disco sobre cada, vamos falar assim, sobre cada álbum. E esse do The Number of the Beast disseca todos esses itens que eu falei e muito mais coisas, se você quiser expandir seus horizontes de conhecimento sobre esse grande álbum. Após o término dessa turnê, o baterista Cliff Burr vai sair e vai entrar o baterista Nico McBride. E então a banda em 1983, com essa nova formação, irá lançar o álbum Peace of Mind, que é assunto para o nosso próximo vídeo. Fala galera do canal Chipados, meu nome é Ideraldo Maia. Gostaria que você descrevesse aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, qual a sua perspectiva, se tem alguma curiosidade que eu deixei de fora, né? A intenção foi fazer um vídeo resumido para que a gente consiga entender melhor o The Number of the Beast. Também peço que não deixe de dar o like nesse vídeo, pois isso contribui muito aqui para o canal e faz com que as pessoas possam, vamos falar assim, o YouTube possa recomendar mais os nossos vídeos. Eu vou ficando por aqui e em breve trago novos vídeos. Valeu!